Alô, gente de todo o meu Brasil. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça, do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, que já estamos juntos, já indo para mais de 3 anos. Estamos nesta caminhada e o meu maior prazer é falar desta bendita graça que Cristo me revelou no ano de 2020. Eu fui despertado pelos ministros da graça e hoje, com prazer e grande satisfação, eu falo deste verdadeiro evangelho que veio para nos libertar da escravidão da lei. E eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é essa: Páscoa ou pão com suco? É o título da mensagem. Porque talvez você está há tanto tempo dentro desse movimento chamado igreja e você ainda não sabe o porquê, a razão, porque todos os meses, principalmente o primeiro domingo de cada mês, é dado ali pão com suco. Não tem registro, não tem significação nenhuma, não significa nada dentro deste livro. Talvez você que é da graça, você sabe do que eu estou falando. Mas você que ainda não é da graça, que valoriza muito, que eu já ouvi pessoas dizer: eu posso estar ocupado, trabalhando, ou até mesmo doente, mas esse dia eu não perco. E eu fico sem comer, mas não fico sem participar da ceia. Eu posso estar onde estiver, viajando. Eu procuro uma igreja mais próximo de onde eu estou para participar deste dia, que para eles é o dia mais importante, é comer aquele pedacinho de pão com um pouquinho de suco. Eles dizem que ali está a comunhão com Cristo. E eu tenho aí uma longa experiência. Durante 43 anos, eu passei por esse ritual. E sei que isso não tem nada a ver com comunhão, porque não é pelo comer, pelo beber, não é por lua nova, não é por sábado, mas sim porque todas essas coisas, Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, não é pelo comer, pelo beber, não é por festa, nem por luas nova e nem por sábado, porque tudo isso é sombra. Sombra é apenas o quê? Algo que ia passar. Mas o povo, por falta de conhecimento, entendimento, eles fazem todas essas coisas e ainda eles ficam sentido, porque eu tenho uma sobrinha que diz que o maior sentimento dela é o dia que ela não pode, se ela estiver, da vez, doente no hospital por algum motivo, e ela não puder participar da ceia, para ela a pior coisa da vida dela é deixar de participar desse ritual chamado pão com suco. Por que ceia? Nem eles sabem. Se você perguntar para eles o que é ceia, ceia é comunhão com Cristo. Não. Ceia é um jantar. Então vamos lá. Para que você que ainda não está na graça, você que ainda está indeciso, está em cima do muro, como se diz, eu quero aqui dar uma pincelada, porque se eu for entrar no assunto vai demorar muito. E eu não gosto de prolongar muito as mensagens. Eu gosto de uma mensagem mais curta. O que eu vejo? Que
que fez o Senhor Jesus de Nazaré? O que ele deu? Foi Páscoa ou foi ceia? Não, foi Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa era uma festa judaica. Ela começou aonde? Nós olhamos, começa o erro comigo. Porque Jesus disse que o povo erra por falta do quê? De sabedoria? Não. Existe muita gente sábia, pessoas que são cultas dentro desse local chamado igreja, mas não têm conhecimento. Oséias 4:6, o meu povo erra por falta do quê? De sabedoria? Não. Por falta de conhecimento. Porque não adianta você desfolhar este livro. Não adianta você olhar neste livro, desfolhando, olhando, capítulo e versículo. Você pode ler, reler, e vai lendo. Chega no fim, você volta em Gênesis. Sai em Apocalipse, volta. Mas se Deus não te abrir a sua mente, é em vão tudo que você faz. O Espírito de Deus precisa trabalhar em você. É Ele quem te ilumina. Está ali em Efésios capítulo 1, versículo 18. É Ele que abre a sua mente. Ele que te dá iluminação. Não iluminação material, mas sim espiritual. Para que você possa entender, conhecer os mistérios de Deus para conosco. Agora, olhando para a Páscoa, lá no capítulo 12, enfim, quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo naquela noite comeram carne de ovelha e eles passaram sangue nas portas, nos batentes das portas, comeram erva amarga e eles saíram do Egito. Naquela noite, todo Israel saiu do Egito. E eles foram para destino a uma terra prometida. E Deus não se esqueceu, porque Deus não esquece de nada. Deus disse a Moisés, no capítulo 12, olha para o capítulo 12 de Êxodo, e versículo 40 até o 43 ali, não precisa você ler todo o capítulo, mas você lê ali o versículo 41, 42, 43. Deus mandou que eles repetissem isso anual. Todo ano era repetido. Todo ano era para eles voltar a fazer a festa da Páscoa, que era comer a carne do cordeiro, beber vinho e erva amarga e comer pão sem fermento. Era festa. E ele diz que nenhum estrangeiro podia participar. Então veja aí o erro. Nenhum estrangeiro. Somente os filhos de Israel poderia participar desta festa judaica. Então Deus não permitiu que nenhum estrangeiro pudesse participar. E por que que hoje esses movimentos fazem esses rituais sem saber a origem, o porquê, de onde veio, por que surgiu? Quando Jesus deu a Páscoa, nós não encontramos, por isso que está escrito ali no capítulo 26, o capítulo 22 de Lucas, o capítulo 26 de Mateus, a última Páscoa. Por que última? Isso porque Jesus ia deixar este mundo. Então ele celebrou. Aonde ele celebrou essa Páscoa? Na beira de uma praia, perante uma multidão. Mandou trazer ali centenas e centenas de litros de vinho, muita carne de ovelha, e deu para aquela multidão comer pão sem fermento? Não. Ele fez somente para os 12. Por quê? Dentro de uma casa. Por que não foi feito na sinagoga? Foi feito dentro de uma casa porque era o costume do povo de Israel juntar ele com a sua família e comer a Páscoa. Quando a família era pequena, então eles
unia duas famílias para comer junto, para não sobrar. E a Páscoa, naquele tempo, era 7 dias de festa, eles permaneciam. Então você vê o erro desses movimentos chamados igreja. Eles não comem a carne, eles pegam um pão afermentado e pegam um pouco de suquinho e dá para as pessoas. O que simboliza isso? Nada. 0, 0, 0. Nada. Porque Jesus, ele comeu a carne do cordeiro. Ele bebeu vinho puro. Pegou o pão sem fermento e partiu e deu para os 12. Por quê? Para os 12 dentro de uma casa. Porque os 12 simbolizavam as 12 tribos de Israel. Era o único que poderia participar da Páscoa. Ninguém mais poderia participar da Páscoa. Nenhum tipo de estrangeiro poderia. Um incircuncidado não poderia participar da festa, a não ser algum estrangeiro que estava no meio deles, fosse circuncidado, estivesse obedecendo a lei, fosse ali escravo, eles até poderiam participar dessa Páscoa. Mas os gentios, não podia participar dessa Páscoa. Então você já começa a ver o erro. Que Jesus, terminando de comer, primeiro eles sentaram na mesa, pega o capítulo 26 e começa a ler. Você vê que Jesus sentou na mesa com os seus 12. Ali eles começaram a comer. Depois que a palavra ali está bem clara, depois de cear, isso é, porque ceia significa janta. Depois que eles terminaram de jantar, Jesus simbolizou o pão. Eu, por falta de conhecimento, eu cheguei a pegar o pão e falei, gente, esse pão foi orado. A partir de agora não é mais um pão comum. Esse pão é o corpo de Cristo que vocês estão comendo. Esse vinho é o sangue de Cristo que foi derramado. Ele não orado é normal, mas desde que orou, ele passa a ser o pão, se torna a carne de Cristo. E o vinho se torna sangue. Isso eu fazia isso na minha inocência, por falta de conhecimento. Mas Jesus pegou o pão sem fermento, partiu e disse, esse é o meu corpo, simbolizando a morte dele que em breve seria repartido por amor dos seus povo. Então, olhando para o que fez Jesus, deu, esse é o meu corpo. Pegou o vinho, colocou e deu, diz, esse é o sangue da nova aliança. E ainda disse mais, não comerei e não beberei mais, até naquele dia que beberei e comerei comigo no reino do meu Pai. Então ele disse que não era para fazer mais aquilo. Até as pessoas pegam aquela parte, fazer isso em memória de mim. O que quer dizer isso? Porque, igual eu disse, a Páscoa durava 7 dias. Jesus ia ficar 3 dias fora, no seio da terra. Durante esses 3 dias, a festa ia continuar. E os discípulos, os apóstolos, iam continuar fazendo em memória de Jesus. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então, se hoje o Jesus de Nazaré ressuscitou, o Cristo ressuscitado, então não há mais necessidade dessas coisas, gente. Pare com isso. Põe a mão na sua consciência e vê que isso tudo é apenas um ritual. Não significa e não traz nada. Não, mas Jesus diz, aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Ele diz lá no capítulo 6 de João. Ele disse isso mesmo. E muitos se escandalizaram quando Jesus disse isso. Como pode comer carne humana? Como pode beber o sangue? Este homem pegaram pedra para atirar nele, escandalizaram. E muitos deixaram e foram embora, sobrou somente os 12. E vocês também não querem ir embora? Vocês não querem ir com eles também? Mas o que Jesus estava falando estava certo. É que a mente deles estava fechada. Porque eles viveram 1446 anos debaixo da lei de Moisés.
E Jesus trazia um novo mandamento, um mandamento diferente. Foi por isso que ele disse para Nicodemos: se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3. Nicodemos, sendo mestre em Israel, ele disse: como pode um homem na minha idade, um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? Eu não entendia. Então aquele povo, quando Jesus disse: aquele que não comer a minha carne, não bebeu o meu sangue, não tem parte comigo. Porque a palavra está bem clara, no princípio era o verbo. Parece que no capítulo 1 de João, versículo 12, 13, ali você encontra: no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus diz: aquele que não comer a minha carne, ele está dizendo: aquele que não comer a minha palavra. Bebeu o meu sangue, é a palavra. Carne e sangue foi através da palavra. Então o povo, por falta de entendimento, 2000 anos praticamente já se passou. E o povo vai ali numa coisa que não tem nada a ver com as cartas de Coríntios capítulo 11. Eles vão ali no versículo 23. Estou cansado de ouvir isso aí. Não, vamos abrir lá no capítulo 23, do capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor. Recebeu o quê? Paulo esteve com o Senhor? Paulo alguma vez esteve com o Senhor? Porque eu recebi do Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e partiu. Paulo recebeu alguma coisa dele? Como é que Jesus ia fazer uma coisa se Paulo, pelo conhecimento, pelo que está aqui dentro, quando Jesus morreu, foi crucificado, Paulo era um adolescente, era ainda uma criança, um menino. Porque muitos anos depois, quando Estevão foi morto, nós encontramos aquela passagem no capítulo 7 ali de Atos, ali quando tiraram lá depois do versículo 50, quando tiraram as vestes, mataram Estevão apedrejado, tiraram as vestes ensanguentadas e jogaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que era o Saulo de Tarso. Ele era jovem. Então, quantos anos depois surgiu Estevão? E quando Jesus morreu na cruz, Saulo era um adolescente. Como ele diz: eu aprendi, porque eu recebi do Senhor, eu aprendi. Não, isso foi apenas um acréscimo que Roma fez. E Paulo, quando está dizendo, está bem claro, Paulo não está falando nada de ceia, nada de Páscoa. Paulo está falando de ceia. O que é ceia? Janta. A cidade de Corinto, a igreja de Corinto, uma vez por ano, eles davam festa. Uma festa para aquele povo pobre, aquele povo que necessitava. Festa chamada Águeda. E esta cidade ficava onde? Na Grécia. Então o povo se ajuntava, aqueles que chegavam mais cedo comia, bebia muito vinho, ficava bêbado, comia até ficar fora de... Então Paulo chegou e mandou ali, escreveu uma carta contra aquilo ali, reprovando tudo aqui. Pega o versículo 17 do capítulo 11, Paulo diz: eu não vos aprovo. Isso que vocês estão fazendo é heresia. O que é heresia? É uma coisa impura. Eu não vos aprovo. Quando vocês têm que comer, quando vocês reunir para comer, é que hoje os movimentos pegam completamente. Irmão, aqui está dizendo que nós temos que esperar um pelo outro. E quem tem fome, come em casa. Foi o que Paulo disse. Quem tem fome, que chega aqui, come em casa. Agora, deixa para comer e come. Quando os outros chegavam depois, não tinha mais nada. Então, Paulo deu ali o quê? Um exemplo para ele. Falando para eles, porque na verdade, não foi. Aquilo foi um acréscimo. Mas ele deu um exemplo da ceia, porque primeiro Jesus ceou, jantar. Então ele falou: na noite, Jesus, primeiramente, depois de cear, ele tomou o pão e partiu e tal. E Paulo estava dando exemplo. Mas Paulo não estava mandando ninguém fazer isso, porque se as igrejas de hoje fizessem o que fazia a igreja de Corinto, eles tinham que todo mês reunir o povo, chamar o povo pobre, o povo necessitado e dar uma festa, dar carne, pão, comida à vontade, vinho. Tinha que dar vinho. Nada de Coca-Cola, não. É vinho. Porque a Bíblia fala de vinho.
Dá vinho para esse povo, deixar esse povo comer, e tal. Mas se dá vinho, esse povo vai embriagar. E o que tem embriagar? A Bíblia não diz, a Bíblia diz que aonde não há contenda, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Então dá lá um pouco de vinho para cada um, dê lá carne, pão e tal, ou se quiser dar o suco, depende da vontade. Eu já participei de igreja que dava vinho. E no Portugal, essa tal de ceia lá no Portugal é dado vinho puro. Eu tenho amigos meus que viveu no Portugal, eu ia na igreja lá e dava vinho puro. Aqui no Brasil que tem negócio de dar suco. Então, o exemplo que Paulo está dando não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa, que está no capítulo 26 e capítulo 22 também de Mateus, né? Está em Lucas 22 e 26 de Mateus, está falando sobre Páscoa. E o povo hoje faz uma confusão. Um pão afermentado, cheio de fermento, rasga um pedacinho e fala assim, tem que comer pouquinho, que a Bíblia diz que quem tem fome come em casa. Vamos esperar, todo mundo pegou pão, levanta o pão, agora vamos comer, tá, amém, glorifica a Deus. Para com essas tolices. Pega um copinho de coisinha lá e tal, e vira na boca, e bebe aquele suquinho. É isso que a Bíblia mandou? Paulo estava dando um exemplo como foi a Páscoa, a ordem de ordenância, Paulo estava falando. Paulo não estava falando nada mais do que a janta, que era feita uma vez por ano na cidade de Corinto, na igreja de Corinto. E hoje os povos fazem isso por falta de conhecimento. Meu irmão ou minha irmã, se você participe disso, sai fora disso. Pare com isso, que isso não te leva você a nada. Tem gente que está no hospital doente lá, né, vai lá levar a ceia, tem que levar a ceia para o irmão, que o irmão não pode ficar sem ceia, porque está dentro da cabeça da pessoa. A pessoa aprendeu errado e vai continuar errado. Mas, meu irmão, fique com esta palavra. Eu agradeço os novos inscritos, você que escreveu no meu canal, os meus irmãos que estão sempre mandando um comentário. Um abraço para todos vocês, meus irmãos. Graça e paz para todos. Bye, bye.